Amém. Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém. Como é bom poder ver a igreja numa quarta-feira fria como essa, cheia de gente, cheia de pessoas. Isso alegra o coração do pastor, dos pastores. Vocês venceram o cansaço, vocês venceram o sofá, vocês venceram os cobertores, o caldo quente. Esse não, né? Já teve alguns que tomaram já, né? Se não tomou, toma depois. Mas é muito bom ver todos vocês aqui nesse dia tão frio, tá tão frio, tá tão gelado que eu tô tentando fechar aqui, mas aqui não fecha mais. Tem um negócio aqui no meio que não deixa mais fechar, Léo. Mas você sabe o que é isso, Léo? Vai assim mesmo, vai assim mesmo. Hoje, então, é a segunda mensagem da série, né? Sobre restauração. E hoje nós iremos falar a respeito, especificamente, sobre restaurando a nossa esperança. Quarta-feira passada, falamos sobre a restauração da fé. E hoje iremos falar sobre restauração da esperança. Eu quero pedir para todos vocês abrirem sua Bíblia e deixar a Bíblia aberta em Jeremias, no capítulo 29. Você pode deixar aberto ali, que daqui a pouquinho nós iremos ler alguns versículos. Jeremias, capítulo 29. Por que nós estamos tratando a respeito desse tema? Por que nós estamos falando a respeito de restauração? Porque nós percebemos que muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, ao longo da sua jornada com Cristo, ficaram desanimadas, perderam o foco, perderam o equilíbrio, perderam a visão, mesmo estando dentro da igreja. Muitas pessoas, talvez você já conhece algumas, mesmo dentro da igreja, mas desanimadas, frustradas, sem foco, sem direcionamento nenhum. E é aí que entra a palavra restauração. E por conta das lutas, por conta das injustiças, frustrações, decepções, muitas vezes crise financeira, doenças, perderam a fé. Poxa, que Deus é esse? Que Deus é esse que permite eu viver isso? Ficar doente, perder alguém querido. Que Deus é esse que permite eu chegar numa crise financeira dessa, como se a culpa fosse dele, né? E dentro da igreja ficamos então frustrados, desanimados. E pessoas assim, dentro da igreja, elas precisam de restauração, assim como um carro velho. Muita gente dentro da igreja andando com um tanque vazio, e uma hora vai parar. Se você anda com um tanque vazio, uma hora você vai ficar na rua, uma hora você vai ficar no meio do caminho. Eu já contei uma vez, há algum tempo atrás, anos atrás, a respeito de um livro que fala sobre isso, Andando com um Tanque Vazio, do Wayne Cordeiro, um pastor, palestrante, mundialmente conhecido, rodando o mundo, palestrando, ensinando, falando, pregando. Uma hora ele caiu no meio da rua. Do nada, ele caiu no meio da rua, andando com um tanque vazio, só derramando, só lançando, só pregando, ministrando. Não enche, não repõe, não para ouvir, não senta, não é ensinado, não é ministrado. É uma agenda cheia, compromisso todos os dias, às vezes 2 no mesmo dia. E aí vai passando aí para o seu dia, para aquilo que você faz, para a sua agenda, para os seus compromissos, né? Será que não é hora de abastecer? Será que não é hora de parar? Será que não é hora de encher o tanque? Porque não dá para caminhar, não dá para viver com um tanque vazio. Se você não parar, você pode parar num leito, você pode parar numa cama de hospital, e ali você vai entender: ah, agora eu sei porque Deus me trouxe para cá.
porque eu não ia parar. Então ele teve que acontecer isso, permitir isso, para que eu parasse e entendesse o que o Senhor gostaria de fazer na minha vida. Então existem muitas pessoas dentro da igreja precisando de restauração. E assim como o dono do carro velho e o restaurador acreditam numa restauração, o dono da vida também continua acreditando em você. O autor da vida continua acreditando em você. O Criador de todas as coisas, aquele que te fez, aquele que te formou, ele continua acreditando em você. Ele diz: vale a pena investir, vale a pena restaurar, eu jamais vou te descartar. É isso que o Senhor pensa a teu respeito. Jamais Ele vai permitir que você fique naquele abandono, naquele estado, daquele jeito. Ele quer pegar você daquele jeito, te restaurar e te deixar assim, novinho em folha. Então essa noite, se você quiser, se você desejar, você pode sim voltar a sonhar, voltar a se alegrar, voltar a fazer planos, projetar. Ainda dá tempo, ainda é tempo, se você abrir o teu coração e permitir que o Senhor Jesus faça uma restauração na tua vida. Vocês lembram do Lata Velha, do Luciano Huck? Passa ainda? Tem ainda? Ainda deve passar ainda, né? Eu me lembro que eu assistia muito no começo, e eu via quantos sonhos restaurados naquele Lata Velha. Quantos sonhos restaurados. E eu chorava, se bem que não conta para ninguém, mas às vezes até assistindo Fábrica de Casamento eu choro. Às vezes eu estou assistindo ali, a noiva, a mãe se emocionando. Na verdade eu estou chorando com um cara pede desculpa um para o outro, eu já choro. Porque acho que está tão frio o negócio, as relações estão tão difíceis. Mas eu lembro o filho levando o carro do pai para restaurar no programa, ou o próprio pai, né, que escreveu a carta e o programa indo até ele, restaurando. E não é só o carro, né? Estava restaurando um sonho. A pessoa voltava a viver após aquela restauração. E era algo bem bacana. E Deus, nós precisamos entender. Ó, o moço do teclado, estava precisando de você, o Thales. Vem cá, Taleco. Deus ele pode usar várias ferramentas para te restaurar. Olha aqui, ó. Olha esse arsenal aqui, ó. Deus pode usar várias ferramentas para te restaurar. Pode usar uma chave, um martelo, um pincel. Várias ferramentas. Dependendo do seu problema, dependendo do tipo do seu problema, ele entra com a ferramenta correta. Então a ferramenta pode ser o acolhimento. A ferramenta pode ser o ensino, a EBD. A ferramenta para Deus te restaurar pode ser os ministérios, a igreja. Mas há uma ferramenta que Deus costuma usar, muito poderosa, chamado pessoas. Pessoas, elas têm o poder de te levar lá para baixo, mas elas têm o poder também de te erguer. Deus, Ele levanta amigos. Deus, principalmente dentro da igreja, Ele levanta verdadeiros amigos para te mostrar um caminho sobremodo excelente. Deus sempre levanta uma pessoa que vai se tornar um amigo para restaurar a tua vida, para mostrar o caminho correto, para te dar a direção. Ele não vai escolher por você, Ele não vai decidir por você, Ele só vai dizer, vai por aqui, ou faça isso aqui, que vai dar certo. Deus usa pessoas. Deus sempre usou um organismo vivo e vai continuar usando. Deus levanta verdadeiros amigos para restaurar
a tua vida. E ao longo do tempo das nossas vidas, e também da vida dos carros, todos os carros eles sofrem com a ação do tempo. E eles chegam até o restaurador com uma parte danificada. Muitas vezes não chegam desse jeito. Isso aqui é um milagre, o cara restaurar isso aí. Muitas vezes são algumas partes que estão danificadas. Assim como você. Muitas pessoas que estão aqui nessa noite não chegaram na igreja completamente destruídos. Talvez você veio para a igreja por causa de uma crise financeira, por causa de um problema no teu casamento, por causa de um problema com o teu filho, com a tua família, problemas de relacionamentos. Algumas pessoas chegaram por causa de um detalhe que precisa ser consertado, restaurado, mas não com a vida completamente destruída. E essa parte que você trouxe, que você veio, ela precisa ser recuperada, ela precisa ser consertada. É como se uma nova parte fosse colocada naquele lugar. É como se aquilo realmente fosse descartado, tirado, e algo novo fosse colocado no lugar dessa dor, dessa ferida. A restauração é uma verdadeira obra de arte. Essa que é a verdade. A restauração é uma obra de arte. Não adianta querer dar um jeitinho. Não adianta querer levar no martelinho de ouro. Conhece o martelinho de ouro? Lá em Campinas tem um martelinho de ouro muito bom. Muito bom. Que se for um amassadinho mais ou menos, os caras dão um jeito legal. Parece que nem tocou. Não mexe nem com a pintura. Mas não é o mesmo trabalho de um restaurador, de uma restauração. Não é um toque aqui, não é um toque ali, como infelizmente muitas pessoas dentro da igreja estão fazendo. Você não precisa de um toquezinho, um reparinho aqui, um martelinho de ouro aqui. Você precisa de restauração. Você precisa ir mais fundo. Você precisa abrir o teu coração. Você precisa quebrar a barreira da vergonha e falar, e conversar, e voltar a sonhar, e voltar a viver. Não é algumas marteladas aí que vai resolver a tua história. É uma restauração profunda, uma restauração completa. Pessoas assim, carros assim, precisam de um cuidado especial, um tratamento especial, chamado restauração. Algo precisa ser removido, e algo novo precisa ser colocado dentro de você. E muitas vezes, essa parte que chega machucada, podre, destruída, ferida, cansada, qual é, gente? É o coração. É o coração que chega ferido, é o coração que chega cansado, magoado, frustrado. E Jesus, Ele quer lhe dar um coração igual ao dele, um novo coração, arrancar o coração de pedra e colocar dentro de você um coração de carne, disposto a obedecê-lo, disposto a fazer a vontade dele, um coração livre de doenças que a ação do tempo pode causar. Quais são as doenças que a ação do tempo pode causar no meu e no seu coração? Mágoas, ressentimentos, amargura, falta de perdão, tudo isso adquirido ao longo do tempo, e a gente carrega, mesmo estando dentro da igreja. Deus, Ele quer te dar um novo coração, que é capaz de bater e funcionar muito melhor do que o outro que você já tinha. Um coração protegido e blindado com relação à ação do tempo. Sim, Jesus, Ele pode te dar um novo coração, apenas com um toque, e remover as marcas do passado, remover as marcas que a ação do tempo colocou em você,
fez no teu coração. São esses os planos que Deus tem ao seu respeito. Abra a tua Bíblia aí, Jeremias 29, no versículo de número 11. É isso que Deus quer te dar, é isso que Deus quer fazer. Eu é que sei pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, para dar o fim que você quer, que você sonha, que você deseja. Olha isso, olha a promessa, olha o futuro dele. Sou eu, o Senhor, é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Você não sabe de nada com relação a você. Os planos, os pensamentos que eu tenho a vosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, não de destruição, para vos dar o fim que você está pedindo, que você está desejando, que você está sonhando. Olha isso, versículo 12. Então me invocareis. Você precisa invocar, você precisa passar a orar. E então o que vai acontecer? Eu vos ouvirei. Você vai buscá-lo, versículo 13, e ele será achado quando você buscá-lo de todo o vosso coração. E o versículo 14 diz: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, e farei mudar a vossa vida, e farei mudar a sua história. Eu te consertarei, restaurarei, farei tudo novo, e farei de novo se for preciso. É isso que o Senhor tem para a sua vida, é isso que o Senhor deseja para a tua vida, mas você precisa invocá-lo, você precisa orar, você precisa buscá-lo, você precisa bater. Se você fizer isso, ele será achado de vós. Ele está te esperando, ele está de braços abertos, é só você se achegar. Nós não precisamos viver como carros maquiados, cheios de massa, enferrujados, machucados, cheios de engano e de mentira, que aparentemente por fora nós somos belos, são belos carros, ninguém vê, ninguém nota o nosso interior, ninguém sabe o que está acontecendo lá dentro. Por fora, aparentemente, tudo maravilhoso, bem maquiado, mas lá dentro, a sua estrutura, o chassi, que é o seu coração, ele está podre, morto, danificado, machucado, ferido e precisando de ajuda, precisando de uma restauração. O externo é muito mais fácil de se consertar, de se resolver, concordam ou não? Aquilo que se vê é mais fácil de tratar do que aquilo que não se vê, do que aquilo que a gente não sabe. Tem um ditado aí, antigo, que fala que muitas pessoas por fora parecem bela viola. O Eliel sabe, porque é antigo. Eu falei antigo, ele respondeu na hora. Por dentro, pão bolorento. Essa é a verdade. Muitos estão assim. Mas o Senhor quer e Ele deseja restaurar a tua esperança nessa noite. A esperança é o óleo da vida. Sem óleo o carro não anda. Sem óleo o motor vai fundir. Sem óleo o carro não anda. Óleo é presença de Deus. Óleo cicatriza. Óleo traz alegria. É disso que a igreja do Senhor está precisando. Só que a nossa esperança, ela não pode ser depositada em circunstâncias. Por quê? Porque a nossa esperança é o Senhor. Nós não podemos depositar a nossa
esperança em circunstâncias, senão nós iremos morrer, senão nós iremos desfalecer. Por quê? Porque coisas ruins acontecem a todo momento, a todo instante, e para todos, inclusive para pessoas que são boas. O sol e chuva vem para todos, o dia nasce para todos. Não é porque você é cristão que você está protegido de enfermidades, de problemas, de doenças. Se você se basear em circunstâncias, eu nunca vou adoecer, eu nunca vou passar por isso, e a circunstância dá uma invertida, você vai se frustrar, você vai culpar a Deus. A nossa esperança não são as coisas, a nossa esperança não são as circunstâncias, a nossa esperança é o Senhor Jesus. Esse é o processo natural da vida, e muitas pessoas não conseguem entender isso. Crente fica doente, crente passa por dificuldade, crente passa por crise financeira, crente morre em Cristo, mas morre. Eu acho fantástico, lá na África, no Quênia, o jornal diário deles, como aqui, só que é bem diferente o que eu vou falar. Lá aqui quando alguém morre, então coloca ali uma nota de falecimento no rodapé, com muito pesar, tristeza, tal, fulano de tal, morreu. Lá no Quênia, o jornal diário, porque existem pessoas morrendo todos os dias, é no fim do jornal, mas é uma capa inteira, aparece a foto da pessoa, escrito assim, promotion to the glory, promovido para a glória. Eu peguei aquele jornal e falei para o pastor Alex, cara, quando eu morrer, escreve isso para mim, cara, que eu não vou morrer, mas quando eu for, promovido para a glória, porque é isso que acontece com aqueles que morrem em Cristo, promovido para a glória, todos, não tem esse cara aqui, acho que não era cristão, não tem o promotion to the glory, todos, promovido para a glória. Crente morre, crente fica doente, crente passa por luta. Se você se basear no dia a dia, nas circunstâncias, de que nada vai acontecer com você, você vai se frustrar. É um alto e baixo dentro da igreja. Quando está bem, você está aqui, quando está mal, você está fora. Por quê? Se baseia nas circunstâncias. A nossa esperança é o Senhor. Se a sua esperança for o Senhor, e não as situações da vida, você sempre vai olhar para o alto, e do alto nos vem o socorro. A palavra diz que o Senhor Jesus é socorro bem presente na hora da angústia. Ele é socorro, Ele é ajuda bem presente na hora da angústia. A palavra não diz que Ele é um socorro bem presente na hora da alegria, na hora que está tudo bem, tudo bom. Quando você está sofrendo, angustiado, se você clamar, Ele é socorro bem presente no dia da sua angústia. A gente precisa clamar, buscar, bater, abrir a nossa boca, mas muitas vezes nós não temos força nem para fazer isso. Está com a tua Bíblia aberta? Você vai virar um livro para frente, que é Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, versículo 21. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Um versículo bem conhecido, bem famoso. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A gente sofre tanto. Tem pessoas aqui que já sofreram demais. São tantas coisas ruins que acontecem e que aconteceram.
Nós precisamos carregar na memória, trazer na memória aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança? Colossenses 1:27, no final dele vai falar que Cristo em mim, Cristo em vós, é a esperança da glória. Para de correr para o caminho da dor, para de carregar na memória o caminho de dor, o caminho de lamentação. Para de correr em direção à dor, para de correr, de carregar na memória aquilo que te fez mal, aquilo que te faz mal. Apaga isso da sua memória em nome de Jesus, joga no mar do esquecimento. Deus já esqueceu e Ele está esperando você esquecer. Toda vez que vem angústia, ao invés da gente correr para o socorro bem presente, a gente traz à memória aquilo que nos traz dor, aquilo que a pessoa fez, a injustiça, a mentira com relação ao nosso respeito. Carrega na memória, traga na sua memória aquilo que te dá esperança. O que te dá esperança? A Bíblia traz esperança, a palavra do Senhor, ela te traz esperança, a igreja, a família te traz esperança, os teus filhos, ver os teus filhos crescendo, isso te dá esperança, a sua profissão, o seu futuro. Carrega isso na memória, aquilo que te dá esperança, mas principalmente carrega na tua memória o Deus que não te deixa, o Deus que não esquece de você, o Deus que não te abandona. Ele sabe tudo o que você tem passado, Ele se importa com aquilo que você está passando, Ele se importa com você. Ele não deixou isso de lado, Ele não esqueceu de você, da sua dor, do seu problema, e Ele pode todas as coisas em tua vida. Deus não se atrasa, Ele vai chegar na hora certa, Ele vai chegar no momento correto. Deus não está atrasado, Deus não é injusto. Ele te conhece, Ele sabe a hora de entregar, de presentear, de fazer. Está criando em você um caráter, uma estrutura para poder te presentear. Deus não se atrasa de forma nenhuma. Carregue isso na sua memória, carregue isso. Deus te conhece, sabe o que você está passando. Aí mesmo em Lamentações, no mesmo capítulo, só que no versículo 29, e nós estamos fechando, pode subir, meninos. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Ponha a boca no pó, se humilhe. Boca no pó é se humilhar diante da presença do Senhor. Se humilhe, põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança para a tua vida. Sabe aquilo que você estava deixando, sabe aquilo que você estava largando, sabe aquilo que você estava abandonando? Se você colocar a boca no pó, se você se humilhar, talvez ainda haja esperança para a tua vida. Talvez ainda você possa conquistar, talvez ainda nessa área, nesse detalhe, você pode vencer. Mas se você se humilhar, carregue a esperança, esperança viva que é o Senhor. Carrega a esperança, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja o fruto na videira, mesmo que a oliveira fale,
e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas sejam exterminadas, e nos currais não exista gado, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação, o Deus da esperança. Aleluia. O Deus que não falha, o Deus que provê tudo o que você precisa, o Deus que tem a última palavra. Esse é o nosso Deus. Você tem que se agigantar diante de um Deus desse. Você tem que crescer diante de um Deus desse. A esperança para a tua vida, a esperança para o teu casamento, a esperança para a tua família, a esperança para esse problema de saúde que você está passando, a esperança no seu trabalho, a esperança na sua vida profissional, a esperança para o teu futuro. Se humilhe na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Se humilhe na presença de Deus, e Ele irá te exaltar. Desça do pedestal, dependa de Deus, deixe o braço forte do Senhor fazer. Se coloque de pé, por favor. Nós vamos declarar exatamente isso nessa noite: que há esperança para aquele que crê, há esperança para quem se humilhar. Deus pode fazer. Louvado seja o nome do Senhor.